Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos escuros na altura dos ombros e estou vestindo uma blusa vermelha. E eu começo a nossa aula te perguntando: você é um cidadão? Você sabe o que é cidadania? Não? Então, para a gente saber um pouco mais sobre o que é cidadania, como ela era antigamente e como ela é hoje, vem comigo que eu vou te contar essa história. A origem da palavra cidadania vem da palavra civitas, que quer dizer cidade em latim. Mas na antiga Grécia, a cidadania estava relacionada com o território grego, pois só era cidadão aquele que tivesse nascido numa polis grega. Mas a cidadania era uma coisa muito, mas muito importante para os gregos, pois ser cidadão significava que você fazia parte da cidade ou da polis, que tinha direitos e tinha deveres por ser um habitante daquela cidade, da polis como era chamada. E era muito mal visto aquele cidadão que abria mão do direito de fazer política. Tanto que a palavra idiota vem do grego idiotes, que significa cidadão privado ou cidadão individual, ou seja, o sujeito que, tendo o direito de participar da vida pública, da vida política da polis, abria mão de exercer a cidadania. Atualmente, o conceito de cidadania, além dos critérios geográficos, compreende também outras coisas. A cidadania hoje significa o conjunto de deveres exercidos por um indivíduo e também dos direitos que o Estado deve garantir a todos os cidadãos. Mas na Grécia Antiga e em outras cidades e estados da antiguidade, como Roma, por exemplo, a cidadania inicialmente era um privilégio para poucos, na verdade, para pouquíssimos. Na polis de Atenas, especificamente, ser cidadão foi um direito duramente conquistado por todos os habitantes. Mas primeiro vamos nos localizar no espaço e no tempo. A civilização grega antiga estava localizada na sua parte continental ao sul da Península Balcânica. Já a Grécia insular, que significa a Grécia das ilhas, estavam nos mares Egeu e Jônico. E a Grécia asiática estava localizada no que hoje a gente chama de Ásia Menor. Mas, para ficar mais fácil de entender, nós, historiadores, costumamos dividir a história da Grécia Antiga em 4 períodos que evidenciam os processos políticos desenvolvidos por esses povos. Hoje, particularmente, vamos falar do período clássico, como você pode ver nessa linha do tempo. Naquele tempo, as polis ou cidades-estado gregas eram independentes e tinham leis e governo próprio. O que elas tinham em comum eram os costumes, a religião e o modo de vida. As polis eram um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto às divindades. E como eu disse antes, as cidades-estado gregas eram politicamente independentes e cada uma delas tinha sua própria forma de governo. E a polis grega que a gente mais conhece, devido à grande quantidade de documentos que chegaram até nós, foi a polis de Atenas. E lá, inicialmente, Atenas teve um rei, mas o poder de fato estava nas mãos da aristocracia ateniense, os eupátridas, que em grego significa os bem-nascidos. E somente eles podiam ocupar cargos públicos. Mas, insatisfeitos com essa situação, o povo começou a lutar pela
cidadania. Foi então que artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação na política da cidade, ou seja, nas decisões da polis. Enquanto que os pequenos proprietários queriam cidadania para exigir o fim da escravidão por dívidas, porque lá antigamente, se você tivesse uma dívida, você poderia se tornar um escravizado. E para contornar a situação, em 594 antes da Era Comum, o legislador Solon efetuou uma reforma política que acabou com a escravidão por dívida entre os atenienses. Ele dividiu os cidadãos em 4 categorias de acordo com o grau de riqueza, mas somente os ricos continuaram a ocupar os cargos importantes. Dessa forma, o critério de riqueza substituiu o de nascimento, ou seja, com a reforma de Solon, a terra continuou nas mãos de poucos e a participação política continuou reduzida. E claro que os conflitos sociais continuaram, porque o povo permaneceu a lutar por seus direitos. E foi somente em 508, antes da Era Comum, que o político Clístenes promoveu reformas realmente populares, que asseguraram a participação dos cidadãos no governo da cidade. Nascia, assim, a democracia ateniense. Democracia entendida como forma de governo, que é a junção da palavra demos, povo, e kratos, poder em grego. Isto é, democracia é o poder do povo. E o governo de Atenas passou a ser exercido, mais especificamente pela Assembleia do Povo, que em grego chama a Eclésia, que era uma assembleia que votava as leis, escolhia os magistrados e decidia como gastar o dinheiro público. Isso todos os cidadãos participavam. Também havia o Conselho dos 500, ou a Bulé em grego, que preparava os projetos para a votação na Assembleia. Ela era formada por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente. E a execução dos projetos era feita pelos estrategos, que eram 10 cidadãos também eleitos anualmente por sorteio. Assim, todos os cidadãos, não importando a profissão e nem a situação financeira, podiam participar diretamente do governo da cidade. Mas o auge da democracia ateniense se deu quase 60 anos depois, sob a liderança de Péricles, o líder ateniense, que aperfeiçoou a democracia ao criar um tribunal popular, composto por nada menos do que 6.000 cidadãos, para julgar toda espécie de causas. E para que mais pessoas, mais cidadãos pudessem participar da Eclésia, a Assembleia do Povo, Péricles instituiu uma remuneração, permitindo que os mais pobres pudessem participar da política da cidade. Os membros do tribunal, assim como os membros dos outros cargos políticos da cidade, também eram eleitos por sorteio, realizado anualmente. Depois disso, eram substituídos por outros membros, escolhidos também por sorteio. Esse rodízio era uma característica muito importante da democracia ateniense, pois garantia o direito a todos de exercer a sua cidadania. Péricles foi tão importante para a polis de Atenas que seu governo ficou conhecido como o século de Péricles. Mas a democracia ateniense não era perfeita. Só era cidadão os homens maiores de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Dessa forma, mulheres, escravizados e estrangeiros não eram cidadãos. Mas a gente tem que ter em mente que isso não invalida a ideia de que na antiguidade
Em um mundo que só era governado por reis ou pelos ricos, uma cidade, pelo menos uma cidade, o governo era feito e era controlado pelo povo. E essa ideia foi muito revolucionária. Mas e a cidadania nos dias de hoje? Então, existem muitos teóricos, mas de acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, nos países ocidentais, a cidadania moderna constituiu-se em 3 formas de direitos. Os direitos civis, que se referem à liberdade individual, à liberdade de expressão e de pensamento, além do direito de ir e vir. Depois dele, nós temos os direitos políticos, que se referem ao direito de participação na política, como, por exemplo, eleger ou ser eleito num pleito. E, além disso, os direitos sociais, que se relacionam ao conjunto de direitos relativos ao bem-estar social, ao bem-estar dos cidadãos. Ou seja, o Estado tem que dar para a gente saúde, emprego, moradia, educação e lazer, que constituem esses direitos sociais. E diante dessa prerrogativa, eu te pergunto, somos realmente todos cidadãos em nosso país? Infelizmente não, pois muitas pessoas que legalmente possuem cidadania não têm, por exemplo, saúde, moradia, alimentação, educação ou mesmo o direito de ir e vir quando quiser. Ou seja, para essas pessoas que estão impedidas de exercer plenamente sua cidadania, ela não é completa. E sobre isso, sobre a cidadania atual, o geógrafo Milton Santos, em sua obra O Espaço Cidadão, disse uma coisa muito legal para a gente entender a nossa cidadania nas sociedades contemporâneas. Ele disse o seguinte: em lugar do cidadão, formou-se um consumidor, ou seja, no mundo moderno, o processo de produção e reprodução do sistema econômico capitalista transformou o indivíduo em consumidor e as relações de cidadania viraram disputas no espaço da cidade. Ou seja, Milton Santos está criticando a atrofia da cidadania nas sociedades modernas, onde os cidadãos viraram consumidores, o que enfraqueceu os cidadãos na luta pelo bem de todos, pelo bem da comunidade. E depois de tudo isso que vimos, podemos dizer que, na atualidade, todos nós temos o direito, nós conquistamos o direito de ser cidadãos. Todavia, também é nosso dever exercer a cidadania de forma mais digna possível. Quer dizer, exercer a cidadania levando em consideração não somente a nossa vontade, mas a necessidade do coletivo, da comunidade e das pessoas que vivem em nossa sociedade. Então, agora que já sabemos um pouco sobre a cidadania antiga e a cidadania moderna, vamos relembrar o que vimos nessa aula de hoje? Vimos que a cidadania ateniense foi fruto de um longo processo de luta para que todo o povo garantisse o direito. Vimos como funcionava a democracia e a cidadania ateniense. Vimos a ampliação do conceito de cidadania na contemporaneidade e vimos que todos nós somos cidadãos e que precisamos exercer nossos direitos e deveres para o bem da comunidade. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar um desafio para você. Lembrando como era a cidadania e a democracia na polis de Atenas, imagine que na sua escola você e seus colegas foram sorteados para integrar a Bulé, ou seja, o conselho responsável pelos projetos da polis, no caso da sua escola. Quais projetos você iria propor para melhorar a sua escola? Nossa aula vai ficando por aqui e eu espero você
para a próxima aula de história. Tchau!